Fala, compadres e comadres, meu nome é Jefferson e hoje eu vou fazer um vídeo aqui, né? Provavelmente você já vai ter assistido um vídeo que eu falei sobre a operação da polícia no Rio de Janeiro, no Complexo da Penha, né? Onde eu trouxe algumas análises a posteriores, né? E eu quero falar um pouco mais delas e também colocarmos um ponto de questionamento sobre você entender mais. Que nem uma das análises que eu apresentei foi a questão do drone, que mesmo o lado da facção tendo o uso dos drones, tiveram muito mais baixas contra o lado da polícia. Foi muito, mas muito mais. São mais de 25 para 1 o número. E nisso a gente traz como falei para você usar, como se fosse um grau para você saber filtrar as notícias sobre a Ucrânia, né? Porque lá na Ucrânia está tendo um uso massificado dos drones, né? E não vou entrar na parte técnica, falando da questão do drone de fibra ótica, que ele vai na frente, daí quando ele derruba os quebra-link para os drones convencionais, entre outras coisas, né? Mas, basicamente, uma notícia que a gente traz sobre a Ucrânia agora é que 100 anos, mais de 100 anos depois da Primeira Guerra Mundial, a guerra na Ucrânia decaiu para uma guerra de trincheira e atrito, onde a artilharia reina como a maior arma. A artilharia, se a gente voltar na época dos trabucos, ou onágono romano, mais antigo, que já existia, que é a capacidade de se atingir um alvo mais longe do que ele te acertar. E o que isso traz pra gente, né? Que toda tecnologia, ela vai ter uma contra-tecnologia que vai se anular. Então ela acaba sendo inútil, né? Então o esforço acaba sendo de novo da parte da carne para ela poder contornar isso e a seu lado ter uma superioridade nisso, mesmo que seja temporário, para que se possa lançar um contra-ataque. Beleza, agora entendido o contexto de como se está passando na Ucrânia e tudo mais, a gente olha para onde? Para o mercado de tecnologia. E o mercado de tecnologia, eu conversando ontem com um amigo meu, o Elton, a gente estava sobre uma questão muito simples, que a gente está falando que a tecnologia da humanidade já está batendo no seu linear. Por que a gente chega com essa afirmação? A questão da tecnologia, ela tem uma questão física, né? Quando eu digo é física, é o físico mesmo sólido e o físico da matéria. Por quê? Você pegar um computador quântico, ele é o computador mais potente que a gente tem. Só que a limitação para ele poder funcionar bem é uma limitação física, que ele tem que estar sempre muito bem resfriado. Ou seja, nunca vai existir um notebook, um computador de mesa quântico. Isso é impossível. Vai ser sempre aqueles grandes trambolhos gigantescos que fazem o cálculo, né? Sendo que, na verdade, a parte do cálculo é minúscula. O resto tudo é refrigeração. Só que isso, essa verdade, ela não vende. O que vende é dizer que você vai ter disrupção tecnológica, que você está vendendo um curso que vai te ajudar a se preparar para um novo cenário, né? E nisso, você vê empresas de tecnologia, as Big Techs, farmando muito dinheiro, muito crédito, muito recurso. Recurso que deveria ir para outras partes, como saúde, segurança, né? E a partir de um momento que você consegue, na sua vida, adquirir a capacidade de olhar para uma operação que nem você tem na do Rio de Janeiro, criar um filtro. O que lá quis dizer? O que eu quero dizer com isso? Lá a gente viu que uma pessoa com um bom treinamento, uma equipe bem treinada, consegue sobrepujar uma outra equipe que seja menos treinada que ela, menos preparada que ela, mesmo que essa outra equipe tenha tecnologia melhor do que a dela. Na guerra da Rússia e Ucrânia, você está tendo uma guerra de narrativas. As mídias mais pró-russas falam uma coisa, as mídias mais pró-Ucrânia falam outra coisa. Se você souber olhar para essa operação no Rio
e observar isso que eu falei no outro vídeo e acabei de falar, você vai conseguir olhar para as notícias sobre a guerra da Ucrânia e saber identificar com mais facilidade quais são puras propagandas e quais trazem informação de verdade. Mas por que eles teriam, além da Rússia e da Ucrânia, teria grupos com interesse de mentir sobre isso? A Rússia mente porque ela quer falar para a população que ela está ganhando, e a Ucrânia mente porque quer falar para a sua população e para os seus apoiadores que eles estão tendo um bom resultado porque já tendo apoio. Mas por que um cara que nem o Elon Musk ele mentiria? Simples. Porque se falassem que o Starlink dele foi hackeado, foi derrubado facilmente por uma equipe russa por algumas horas, deixando os ucranianos sem esse apoio logístico, não estou falando que o Starlink é ruim, mas é que ele caiu. Isso é um fato. Isso foi escondido. Foi muito difícil ter essa informação. Isso descredibiliza o que ele fala. E isso, não estou dizendo que as pessoas vão deixar de usar isso contra ele. Mas existe uma guerra violenta no mundo corporativo da tecnologia. Ou seja, as pessoas que competem com ele pelo mesmo mercado que ele está, vão fazer uma guerra de narrativas falando que o sistema dele é fraco, ineficiente e vão tentar tomar o local dele. Ou seja, você tem esses grupos com esses interesses em querer fazer essa guerra de narrativa sobre a tecnologia. E o que isso traz de ruim? Agora para você ver. No outro vídeo, usando o conhecimento que eu tenho de análise política, cheguei até a falar da Ucrânia. Agora que estou na Ucrânia, a gente migra para o setor de lobista americano, lá o lobby ele é legalizado, você pode formar lobbies legais no Congresso. Quando acontece isso, você vê iniciativas visando mais a tecnologia, que nem a da inteligência artificial, do que a área da saúde. Veja, dar um exemplo muito simples. O Trump anunciou mais de 500 bilhões em incentivo governamental para a OpenAI, se não me engano, para fazer ali a construção de grandes data centers e outras estruturas necessárias para você poder sustentar esse crescimento das IAs. Mas em contrapartida, não sei se ele está acontecendo, porque eu falo algum dia que eu não acompanho, ele não está querendo que nos Estados Unidos tem uma lei que diz que você não pode gastar mais que 9% a população da sua renda com saúde. O resto o governo entra. Ou seja, se essa lei ela não for reaprovada, o orçamento, que o Trump está segurando, daí estão em shutdown, né? Estão fechados lá, o governo está basicamente parado, os setores não essenciais estão deixando de receber os funcionários, por causa disso, vai acontecer o quê? Que você teria planos que são $300, vão subir para 900, beirando $1.000, né? E só um ponto aqui que fique para você. Sabe aquele teu amigo que chega e fala, nos Estados Unidos não existe SUS? Meu colega, eles iam pagar 1.000, pagam $300. Não é basicamente que nem o SUS do Brasil que a gente recebe de graça uma certa quantidade ampla de serviços. Mas lá eles pagam um tanto do valor e tem certa agilidade, que a gente não tem aqui no Brasil. Então existe peso e contrapeso. Não sou nem contra o SUS, nem a favor do sistema deles. Só estou dizendo que você tem que saber fazer uma boa análise. Pra você ver como a gente vai longe quando você sabe fazer uma boa análise. E o que eu quero dizer para você? Você tem muito a ganhar estudando política. Um bom exemplo que você tem a ganhar é nos investimentos, se você entender de política. Porque você vai saber, dar um exemplo. Se um presidente chega e fala, vamos subsidiar a luz. Beleza, a hora que ele falar isso, muito provavelmente as empresas mais rápidas já vão ter comprado primeiro que você as ações dessa empresa. Mas se você vê que ele tem com essa tendência populista a querer subsidiar a luz, que nem aconteceu com a vez no governo da Dilma, você pode ir lá, não estou dizendo para você comprar todo o dinheiro que você tem, vender todos os outros portfólios, mas você pode ir lá comprar uma quantidade significativa. Se isso acontecer mesmo, você vai comprar não na parte mais baixa, mas você vai ter um lucro melhor. Então veja como que a política, você fazer um estudo de política, de geopolítica e aprender a fazer análises, ajuda você, inclusive, a ganhar um dinheirinho a mais. Sem contar que te ajuda você a se preparar melhor para o futuro. Então veja toda essa linha de raciocínio que a gente conseguiu construir nesse vídeo. Eu quero pedir para você, se você tiver uma linha de raciocínio, tipo uma metodologia que nem essa que eu tenho, uma forma de pensar, digita aí. Se você tem vergonha que você pode escrever errado,
Vai lá no ChatGPT, no Grok, no Gemini, qual você quiser usar e digita assim, vou mandar para você um texto aqui, preciso que você corrija e melhore ele. Corrija erros de coesão e coerência e ortográfico. Escreve lá e depois você vem aqui e comenta aqui. Ó, dica super boa aqui do compadre, para você nunca mais comentar nada com erro nenhum. Tirando essa parte que é uma brincadeira e uma dica legal para descontrair um pouco o vídeo. Quero que você deixe um comentário aí no vídeo falando o que você pensa. Contribua com o padre aqui, vamos crescer junto. Quero pedir para você deixar o like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e companheiros, porque a iniciativa aqui é boa, é nobre. Pedir para você acompanhar outras iniciativas que são muito boas, que nem o podcast Prosa de Compadre, o canal Além da Quimera, e também pedir para acompanhar o Projeto Malaquias. Agradecer você e até mais.